Oi, eu vou ensinar hoje como fazer uma sombra bem, esfumar bem legal, bastante sombras misturadas, você não pediu. Geralmente é legal você usar a própria paleta, que ela vem com algumas cores, tá vendo? Essas cores geralmente são para misturarem juntas. Uma mais forte para você usar aqui no côncavo interno e você misturar essa mais no côncavo, mais aqui pro canto externo, que ela fica bem legal e ela dá um efeito legal também. A do meio, geralmente a gente usa mais aqui no meio e essa mais clarinha aqui, tá vendo? A gente usa mais no canto externo e aí em cima abaixo da sobrancelha pra dar um efeito de iluminador. Bom, eu geralmente não uso uma paleta só pra misturar, então eu vou misturar várias cores e pra dar o efeito. Geralmente eu gosto muito de usar mais de uma cor, então eu acabo esfumando bem legal. Uma coisa legal pra esfumar é sempre um pincel assim, mas ele é mais gordinho, tá vendo? Que daí ele fica bem legal pra misturar as cores, pra não dar aquela coisa de efeito muito marcado, uma coisa mais natural, que eu gosto mais. Então a gente vai começar. Geralmente eu vou usar tons roxos, que eu gosto bastante de usar. E eu vou misturando e vou falando pra você. Geralmente, pra começar a sombra, eu gosto de dar um acabamento primeiro numa cor só. Eu já passei o primer, tá? Já fiz a pele. E já preparei a pele, passei a base. Então agora eu só vou... Eu gosto de dar um acabamento primeiro com uma outra cor. Uma cor que vai ser a cor de sintonia. Pra misturar a cor, se você vai pegar outras paletas, geralmente você tem que misturar cores que combinem entre si. Não precisa ser necessariamente da mesma paleta, como eu vou acabar mostrando no vídeo. Pode ser outras cores, mas que elas tenham que ser do mesma tonalidade. Não é a mesma paleta de maquiagem, mas a mesma paleta de cores, pra ficar legal. Então, pra dar um efeito. Eu vou passar com essa cor aqui mais clarinha embaixo. Essa aqui, ó. Tá? Essa é uma paleta da Revlon. Depois eu posto. Então, tá com uma sombra um pouquinho, um pincel mais chanfrado, você passa, tira o excesso e passa por toda a pálpebra pra dar um acabamento. Pra passar o pincel, a gente não passa esfregando, a gente passa depositando a cor, tá? Toquinhos, assim, na verdade. Parece que tá depositando, mas é com toquinhos pro efeito da cor ficar mais legal. Tá vendo? Você passa primeiro pra deixar ela com um tom de acabar. Passa do outro lado. Geralmente essa cor que você usa como base é a cor que você vai usar pra misturar na cartela. Tá vendo? Eu já passei o primer no Prime Potion. Então você pega daqui do cantinho e já vai usando o pincel assim, ó, pressionando para aproveitar o côncavo, já deixar um pouco ele marcado. Daí agora vou pegar um pincel que ele tem mais formato de um lápis, tá vendo? Assim, essa pontinha assim, pra gente passar nos cantos, nos côncavos. Eu vou usar essa cor aqui, tá vendo? Ela é mais ou menos essa aqui. Essa aqui. Ela é mais ou menos do tom aquela, um pouco mais escura, mas nem tanto.
tirar o excesso. Aí pra usar essa sombra, esse tipo de pincel a gente usa assim. Pega dele daqui, tá vendo? Deixa a pontinha virada e já vai puxando do canto pra cá, puxando pro côncavo, ó. Pra dar o efeito sombreado, tá vendo? Então já vai puxando. E esse pincel que é mais cheinho assim, eles são bons porque eles já dão uma esfumada. Tá vendo? Ele vai misturando a cor, vai ficando uma cor só. E uma dica legal pra fazer, ó, de novo, eu tô colocando aqui no canto, daí agora eu vou puxando a cor. Sempre do canto interno pra ela dar o acabamento de profundidade na cor. Uma coisa legal de fazer, sempre passar primeiro a cor, deixar mais forte no canto externo do que interno. Olha, já vai passando e já vai puxando um pouquinho pra fora, tá vendo? Aqui é meu côncavo, então eu já puxo pra dar a levantada. Aí, pra dar o efeito bem marcado, você passa primeiro uma cor mais forte e depois você passa um outro tom por cima, que eu vou usar essa aqui, que é da mesma paleta, ela tem o mesmo tom, um pouquinho mais forte, mais berinjela, pra deixar o efeito bem marcado. Então você pode usar o mesmo pincel ou um outro pincel também. Eu vou usar esse mesmo pincel pra dar o mesmo efeito. Então você pega do mesmo jeito, só que agora, como é uma cor mais forte, você tem que usar ela um pouquinho menos do que aquela outra, tá vendo? Você só usa mais no canto externo pra dar o efeito, ó. Passar do outro lado. Veja bem, ó. Vou pegar mais no cantinho que ela tá, do canto externo, e passar mais aqui assim. Você já vai puxando um pouquinho mais pra dentro, pra dar o efeito legal. Geralmente é legal passar ou com um tom preto, esse efeito, ou com um tom marrom mais escuro, ou a cor parecida com a cor, um tom mais forte. Tá vendo? Tá vendo? Não se preocupa porque a gente suja mesmo. E depois você, depois de ter feito a base, é bom dar uma limpadinha. Então, tá com a base pele perfeita, porque geralmente sombra é mais escura ou colorida ou com brilho, ela acaba sujando. Agora que a gente já deu todo esse efeito sombreado, o que eu vou fazer? Eu vou passar de novo a mesma sombra que eu usei como base, só que agora eu vou usar com esse pincel mais, assim, tem esse fofinho, que eu gosto mais, que esse aqui, ele é maiorzinho que esse, ó, o volume, tá vendo? Esse aqui é mais chato, e esse já é mais cheio, esse branquinho de cima já é mais cheio. Deixa eu ver. Se você quer dar um acabamento, cada pincel serve pra uma coisa. Então esse que é maiorzinho, tá vendo? E é cheinho como esse, de cima, que é esse branquinho. Esse aqui, ele é legal para dar um acabamento mais leve no sombreamento. Esse aqui, ele já dá uma misturada melhor, tá? Então eu vou usar esse aqui com esse aqui, com a mesma sombra que a gente usou no começo, que é essa aqui da ré. Então a gente pega ela, tira um pouco do excesso, mistura e passa ela pra dar uma misturada na cor. Não se preocupe que tá borrado, depois a gente vai limpar. Tá vendo?
A gente pega e passa e vai esfumando por toda a pálpebra. Passa de novo. Passa por cima. Passa aqui embaixo. Aí tá, a gente esfumou bem. Elas se misturam, tá vendo? Parece que é uma sombra só, só que você já usou pelo menos 3. Agora, pra gente dar o efeito de iluminador, eu vou usar essa aqui. Ela é um pouquinho também, ela é muito boa pra esfumar essa grama boticário que você usa aqui no canto, certo? Então a gente vai passar, deixa eu ver, essa aqui. Essa aqui da Dior. Tá vendo? E é tudo muito parecido. Reparem que elas têm todas quase... Vai passar bem pouquinho. Aqui assim no canto interno. Aí você tira do canto interno, passa aqui nesse ossinho, no final do ossinho do nariz, tá vendo esse fundinho, pra dar uma profundidade. É muito legal usar pra quem tem os olhos muito juntos, ele dá uma esse efeito é legal porque ele dá uma separada nos olhos. Então você passa mais aqui, ó, no canto interno dos olhos, no comecinho da pálpebra inferior. Geralmente são as cores mais claras pra dar esse efeitinho mais iluminado. Vou passar ela aqui também, pra levantar o olhar com a sobrancelha. Tá, então mistura aqui. Agora eu vou passar do outro lado. Mesma coisa. Separa, segura, passa aqui no canto. E daí passa embaixo. Até o comecinho aqui assim. Passar aqui em cima pra levantar o olhar. Aí geralmente com o pincel que você usou pra passar o corretivo, ele vai sobrar um pouco de produto, né? Então o que você faz? Você passa aonde ele deu aquela borradinha, porque ainda tem produto. Então você passa ele onde tem produto, que deu aquela borrada, pra você. Se ainda ficar um pouco, passa um pouquinho no produto também. Você passa um pouco do corretivo até não sei se é a sombra que tá fazendo aqui. Tá bom. Até você tirar tudo, mas sai. Que eu gosto de dar o acabamento com o dedo também, por isso que eu já deixo um álcool em gel aqui do lado pra... Bom, aí tá vendo? Tem uma sombrinha que a gente vai fazer, vai pegar as sombras que a gente já usou, usar um pouco do... e refazer. O trabalho é 10 vezes pior de sombra quando a gente tá fazendo com uma sombra preta, viu? Então, quando for fazer sombra preta, eu aconselhava primeiro fazer o olho pra depois fazer a sombra, porque suja total, suja muito. Cadê o contorno certo? Vem aqui.
esfuma, porque a gente tem um acabamento, né? Tem gente que gosta de sombra mais opaca, assim, tá vendo? E eu já não curto tanto, eu gosto mais com brilho. Deixa eu dar uma igualada. Aí. Isso. Aí dá uma igualada. Você pode pegar um pouquinho de brilho também com essa sombra que você já esfumou, tá vendo? Aqui você quer dar uma Boticário, Color Days, Lilás, que eu tenho há muito tempo e é linda. Eu faço isso pra dar uma... tirar um pouco do excesso que fica no pincel, tá? Então você dá esse acabamento que ele dá uma... ele dá muito brilho, dá um pouquinho de brilho, tá vendo? E ele também, como é uma cor brilho com uns brilhinhos e ela é mais clara, pra depois esfumar, ela dá uma apagada na cor, ela não fica tão forte, não fica tão pretona, eu gosto mais, tá vendo? Aí, você vai passar o lápis de olho. Eu geralmente uso uns dois juntos. Você vai usar lápis também, mais ou menos no tom da sombra que a gente usou como base, que foi essa aqui, né? Essa aqui. Então a gente, tá vendo? Elas têm mais ou menos o tom dela. Puxa pro tom. Caso você não tenha um lápis dessa cor, uma dica legal, se você tem esse pincel mais chanfradinho aqui pra usar como delineador, esse aqui, ó. Esse pincel mais chanfradinho, ele também é bem legal de você aplicar uma sombra. A sombra mais escura que você usou no olho, você passa nele, aperta e coloca aqui e aqui embaixo também. Fica bem legal. Fica um delineado na medida, eu acho. Então eu vou passar com ele, tá? Então a gente usou esse aqui. Você pode passar uma sombra preta, não tem problema, que eu acho que fica legal. Abre o... ela dá uma profundidade para esse tom, porque ele é escuro. Você pode usar também uma... se for um tom um pouquinho mais claro, usar um tom de... um lápis mais marrom escuro, que fica bem legal também. E uma dica, pra quem tem um olho muito grande, quer dar uma diminuída, sempre usa a cor mais escura, que ela dá uma fechada. Quem tem um olho claro, quem tem um olho pequeno, usa mais cores claras pra levantar o ar, olhar e fazer esse efeito de sombreado do côncavo. Puxa mais pra cima pra ele levantar o olho. Então eu vou passar com essa aqui pra ensinar. Você aplica o pincel. Tira o excesso, eu gosto de tirar o excesso aqui, tá vendo? Depois você limpa antes de sair de casa, não vai esquecer. Aí você passa aqui, como se fosse um delineador, tá vendo? Então você vem e aplica. Isso é legal fazer pra ele dar continuidade pro côncavo que a gente usou, então ele fica mais natural. Você percebe que tem um delineado, mas não tá tão forte. Do outro lado a mesma coisa. A gente passa, sempre começa de fora pra dentro, tá? Deve puxando, delinear. Dá um acabamento aqui. Na parte de dentro tem que tomar muito cuidado pra não fazer muito, porque a gente passa aquela sombrinha mais clara aqui. Então você passa até aqui, tá vendo? Até aqui, até o final do cílio. Até aqui. Pronto. Do outro lado a mesma coisa. Você vai passar até o final onde acabou os cílios. Acabou os cílios.
parou. Eu gosto de fazer, mas no estilo gatinho aqui. Então você dá uma puxadinha, que ele já usa aquele côncavo que a gente usou. Se você não consegue fazer isso com lápis que eu fiz sozinho, você pode fazer com um pedaço de papel higiênico. Você pega, coloca aqui, aí você vem e passa, tá vendo? Vem aqui e passa. São truques que funcionam. Às vezes você não tá com todos os pincéis que você precisa no momento, dá pra dar o truquezinho, né? Daí a gente vai passar o mesmo pincel chanfrado embaixo. Tá vendo, com a mesma cor. Você pode misturar também dois tons de... Desculpa. Dois tons que você tá usando na sombra pra deixar o efeito no côncavo. Você pode misturar os dois pra dar um efeito legal também. Então, passar aqui. Vamos lá embaixo. Aí você passa. Bom que ele já dá esse efeito sombreado embaixo, você não precisa passar um pincel depois. Então você vem, mesma coisa. Quem tem um olho pequeno não vai passar na parte interna do olho, que é essa aqui, né? Você vai deixar, você vai usar, a dica é, você vai usar um lápis de olho nude, bege, que daí você passa por dentro, ele abre o olho. E quem tem um olho grande pode passar, que daí ele dá uma reduzida. Tá? Então vamos... Tá vendo? Parece que você passou uma coisa preta e não passou. Você passou o mesmo tom, a mesma sombra que você usou. Aí vamos passar o rímel. Eu sou fã de rímel, então vou passar primeiro o falsos, tá? Que ele é assim, ó. Ele alonga. Isso aqui, assim, é bom pra alongar. Não, desculpa, pra curvar o olho. Alongar é o outro. Ó. Passa. Daí eu gosto de usar o outro, que é o Colosso, que eu sou apaixonada. Eu uso todo dia, todo dia. E ele é bom pra deixar os cílios mais cheios. Tanto que às vezes eu uso os dois juntos e não falo, você colocou cílios postiços. Não, só tô com eles. E o bom deles é que eles são super baratos, melhor do que os outros. Eu não tenho de Show, que tem uma amiga minha que só adora de Show. É totalmente fiel de Show. Eu já não tenho... Eu tenho o Hipnose Drama, mas não dá um efeito legal. Mas esse eu sou apaixonada quando eu coloco os dois, ó, fica bem legal. Daí embaixo eu gosto de usar... Cadê? Ah, esse aqui. Telescópio. Da L'Oréal. Que ele é diferentinho, tá vendo? Ele é menorzinho. Então ele é legal pra passar embaixo e nos cantos. Dá uma alongada legal. Aqui. Aí a hora que você vai, passou a sombra, os cílios, o olho tá legal, o que você vai fazer para um tom de boca? Eu geralmente combino assim, uma cor de boca mais rosada
que nem essa aqui que eu tô usando. Tá vendo? L'Oreal. Ou um tom nude, como o Rio. Sei lá. Ou esse aqui da Yves Saint Laurent, que eu gosto bastante. Que é um tom de nude, por exemplo. Tá vendo ele? Então, essas cores geralmente ficam legal. Mas dá pra usar também uma cor mais forte. Como que você vai usar? Você vai usar no mesmo estilo que a gente fez pra misturar as sombras. Você vai usar uma sombra que tenha o mesmo... Tem uma tonalidade próxima dessas sombras que a gente passou. Deixa eu... Aqui, tá vendo? Essa aqui é uma da Avon muito antiga, que eu gosto da cor. Que é a Goddess Pink. Aí você passa ela. Fica uma coisa mais natural. E daí pra você escolher a sombra, a base, o blush, quer dizer, desculpa, gente. Do mesmo jeito que você vai usar uma roupa, quando você vai colocar, você sempre tem que deixar, você tem que dividir seu corpo em cabeça, troncos, pernas e pé. Então, se você vai chamar atenção, você só pode chamar atenção para 2 pontos. No olho segue a mesma regra, tá? Então, geralmente, um blush que assim é universal, que combina com quase todos os tons, que é o pêssego, tá vendo? Que essa aqui é o Tente, da Mineral da MAC, que eu tenho, então eu uso muito ele, coringa no dia a dia, e para essas maquiagens mais nudes, que eu quero dar mais efeito pro olho, depende do que você vai querer no olho. Nesse caso que a gente fez mais um up no olho, essa aqui, né? Ou se não, um bronzer que fica ligado na sua pele, que dá 24 horas, você usa, ele dá uma sombreada, tá vendo? Que esse é o meu favorito da linha Intense do Boticário. Então vamos deixar um pouquinho de cor com pêssego. Aparentemente não tem nada a ver com a cor que a gente usou, porque a gente usou rosa, um rosa mais cor de boca e... Ai, gosto de usar o dedo, gente. Eu uso muito pincel, mas eu uso o dedo também. Até pra dar uma acabada. E esse blush, que a gente pode fazer, vamos usar os dois, decidir. Então o que a gente vai fazer? Aquele efeito que eu falei no post sobre bronzer, como marcar o rosto, você vai passar o blush. Vai fazer como que você vai aplicar o blush? Você vai fazer assim, sorrir, fingir que você tá sorrindo, aquele sorrisinho sem graça. E a hora que ficar a bochecha marcada, você vai passar. Como a gente vai passar o blush, a gente vai passar mais do canto externo para dar o efeito de bochecha aprofundado, tá? Então, vamos lá. Passar do outro lado, estão vendo? Que as maçãzinhas ficam soltadas, aí a gente vem e puxa. Agora a gente vai passar o outro blush, que é o Pepe, que eu uso na maçã mesmo, tá? Então a gente vai fazer o sorrisinho e passar bem no bochechinho e puxar ele. Mesma coisa do outro lado. Sorrisinho sem graça, marcou a bochechinha, a gente vem, aplica e já dá, além da bochechinha, você já vem e já puxa onde a gente fez aquela sombra. Dá o efeito, né? Passa um pouquinho aqui assim, pra dar aquela corada. Tá vendo? Fica uma coisa natural, não fica tão forte ou pesado. Vamos aproveitar também que a gente tá terminando o vídeo, sei que tá longo, e vamos passar um iluminador pra vocês verem.
Como eu falei, o iluminador a gente passa aqui no C, aqui em cima, onde a gente deu iluminada com aquela sombra, aqui no canto, aqui no nariz, aqui e aqui. Só que, e aqui, ó, e aqui assim, é pra passar. Só que quem tem pele oleosa ou mista, não é legal passar na zona T, tá? É legal só passar um pouquinho no nariz se você quer dar aquele efeito de nariz arrebitadinho. Ou aqui pra ressaltar mais os temas. Então, como a gente passou muita cor aqui em cima, eu acho que é legal passar um pouquinho aqui em cima, só pra gente dar o efeito de menina rica que a gente costuma falar. Aqui assim, tá vendo? Então vamos lá. Eu vou usar hoje o Ray-Ban, que é o Ray-Ban aquele lá que eu já mostrei. Ele parece um esmalte que você tira, tá vendo? Ele vem muito, então você vai aplicar, tira o excesso. Tudo tira o excesso, tá, gente? Faz o mesmo sorrisinho que a gente faz pra usar a base, pra usar o blush, quer dizer. E aplica aqui, ó. Em cima da onde a gente passou o blush, tá vendo? Mesma coisa. Vamos usar aqui na pontinha, né? Pra vocês verem, né? Tá vendo? Você vem, passa. Também. Aqui. É mínimo, tá vendo? Mas bem aqui que a gente passou, né? Vamos passar aqui também pra vocês verem, tá vendo? Bem no cantinho. Entre o final do blush e a gente pode usar o... Tá vendo? Mas tem que usar muito pouco, gente, porque assim, ele... Como ele é brilho, ele pode dar o efeito contrário que a gente quer, que é de iluminação. Ele pode dar um aspecto mais de como se a gente estivesse com a pele oleosa. Então tem... Vou tirar o excesso aqui. Isso aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer quando a gente tá usa uma sombra muito escura, você tem que deixar a sobrancelha bem legal, tá? Então eu tenho assim, você pode usar ou uma sombra marrom que você tenha mais escura, próxima à sua tom de sobrancelha, ou um produto para sobrancelhas mesmo. Esse aqui o meu é solução para sobrancelhas do Boticário. Desse lado escuro. Opa, errado. A do branco ele tem uma solução, tá vendo? Que é um marronzinho, que a gente vai aplicar na sobrancelha. Mas bem pouquinho, gente, porque marca muito, daí pode dar um efeito que a gente não quer. Então, geralmente eu passo assim, passo com um dedo mesmo, ou com aquele tipo de pincel que a gente passou pra usar, então, tá vendo? Esse pincel é legal pra mais de uma coisa. Você vem e aplica bem devagarzinho, bem calma nas falhas. E agora você usa o lado que ele tem, tipo como se fosse um pincelzinho de rímel, que é pra dar escovadinha nas sobrancelhas. Que isso aqui você pode usar também, deixar um rímel que já acabou, você pega, deixa esse pincelzinho e você usa, que é a mesma coisa, né, gente? Ou um pincel também, ou um rímel incolor, que dá o mesmo, tá vendo? Então, essa é a maquiagem pra gente lembrar. Lembrando que quando a gente vai passar uma sombra e a gente quer esfumar, misturar cores, a gente sempre tem que usar cores que tenham a ver entre si, que elas tenham a mesma tonalidade e que elas combinem, pra dar o efeito legal. E depois ter um pincel legal pra passar, passa uma cor que você vai usar como base por baixo, passa em toda a pálpebra, depois passa uma sombra um pouquinho mais escura nos cantos pra dar aquele efeito
né, nos cantinhos aqui pra dar o efeito do côncavo. Depois passa uma outra cor mais escura pra ela dar o acabamento, pra ela destacar mais aquela cor que a gente já passou no côncavo. E depois repassar esfumando com aquela sombra que a gente usou de base pra dar o acabamento de uma cor só. E no fim, passar a sombra mais clarinha como iluminadora nos cantos internos do olho. E depois passar o lápis ou a própria sombra mais escura que a gente usou, ou misturando alguma das cores para dar um efeito. E quando for usar um blush, na escolha do blush e do batom, lembrando que a gente usou aqui para combinar. Maquiagem, gente, não tem regra, não precisa ser olhão tudo, boca nada, bocão, você faz do jeito que você quer, desde que fique coordenado, fique uma coisa legal, dê um efeito legal. Então eu acho que essas regras servem para qualquer maquiagem que a gente vai fazer, seja no dia a dia para o trabalho, seja para uma super festa, para um jantar que a gente tem que ir, tá em cima da hora. Isso é legal de usar porque dá um efeito bonito na pele, dá uma maquiagem bonita e a gente usa sempre. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.